Bom, eu vou iniciar a nossa reunião, em que fecha praticamente a questão do governo provisório de Codilhas, embora nós vamos avançar já em cima do governo de união nacional pós-eleições parlamentares de 26. E com esse fechamento, depois a Lia ela vai poder falar de um assunto bastante importante para a Grécia, que foi o retorno de Venizelos ao poder, não é? Onde ocorre aí praticamente uma das últimas participações e contribuições para a vida política e econômica desenvolvimentista da Grécia. É, eu, eu fiz bastante recortes assim, de maneira mais espalhada com relação ao que aconteceu nas eleições e o que ocorreu nesse governo de união nacional e o que foi esse governo de união nacional, porque pode sedimentar no nosso conhecimento o que foi a Grécia nesse período aí na sua questão política, quase totalmente focada a absorver o resultado da grande migração que existiu de 22, 23, não? Bom, seguindo aqui, vamos ver se eu consigo virar, ok. Eu estou só com 13 slides, em que eu queria só relembrar de algo muito rápido, ou seja, é uma revisão do que tratamos na reunião passada, muito importante, lembrando que pós a ditadura do Págalos, Codilhas, então, impôs um contragolpe e por 100 dias, efetivamente, de 26 de agosto de 1926 até 4 de dezembro de 1926, ele acabou estruturando, então, o governo e permitindo que novas eleições para o parlamento fossem agendadas, não? Nessa época tínhamos o Kuduriotes, que havia, por conta de Págalos, não abdicado da presidência. Ele retorna e, retornando, tendo o poder máximo da nação, ele delega o Codilhas, não, ou seja, o general responsável pelo golpe, ao papel de primeiro-ministro, e que ele, durante um período curto, pudesse gerir um governo totalmente tecnocrático para que se democratizasse, ou seja, se passasse de mão aos partidos, de maneira aberta e por eleição, agora o novo destino do país, né? E, por fim, a mensagem que nós concluímos na reunião é que, embora em curto espaço de tempo, eu digo de 24 até 26, a Grécia tivesse passado por 2 golpes militares, um destituindo o outro, em nenhum momento esses golpes tiveram objetivo de estabelecer uma autocracia. O objetivo, efetivamente, era de suavizar a vida política, né? Não derrubando as estruturas políticas existentes, as estatais existentes, e você pudesse dar sequência ao estabelecimento da nova ordem na Grécia, que havia se tornado um caos com o problema da Ásia Menor. Bom, resumi bastante, mas para que nós passemos a entender o que vem em seguida. E a partir daqui, então, nós vamos discutir ou vamos tratar um pouco o que significou o fim dos 100 dias de Codilhas, né? Eu tirei proveito de uma foto. Essa foto ela foi tirada no verão de 1926, na Praça Sindarma, né, em Atenas, e ela foi colorida aí por um artista recentemente, o Christos Kaplanis, e aqui ela pode nos trazer informações muito interessantes à época, ou seja, mesmo dentro daquele tumulto político, instabilidade econômica, necessidade de você fazer com que a polarização política
o repúdio à monarquia, ela toda se convertesse em uma ordem dentro do cenário grego, a vida na Grécia, ela tendia a se normalizar, mesmo depois de 1922. Dentro da sequência das eleições, nós havíamos comentado que em 22 de setembro já, né, as eleições foram em 7 de novembro de 1926, e em 22 de setembro já se havia o prelúdio, o anúncio de que seriam necessários, mesmo no contragolpe, o estabelecimento de eleições. Elas foram preparadas, houve uma mudança no sistema de votação, não é? Que passou a ser agora proporcional, ou seja, melhor representando a voz popular, algo que praticamente não ocorria desde a troca da monarquia, não? Onde George I acabou sendo empossado em 1862, e exatamente no dia 7 de novembro, o Codilhas se programou para que estas eleições elas fossem as mais seguras, as mais transparentes, as mais inclusivas possíveis à época, dentro da instabilidade política e militar que existia. Nós chegamos a ver que, inclusive, facções do próprio exército acabaram se desentendendo, não durante o próprio contragolpe. E eu fiz questão de mostrar aqui, porque as eleições correram realmente dessa forma, ou seja, o exército estava na rua para que se garantisse efetivamente um novo mandato político civil, não? Sem a presença do exército. Ou seja, dando sequência ao que foi o discurso de Condilles quando ele explicou para a população por que ele aplicava um golpe militar no governo anterior. O resultado das eleições, ele incorreu em algo quase que inédito dentro da Grécia, ou seja, se abriu espaço para um aumento do número de partidos, aqui a lista dos partidos que participaram lembrando que alguns se recusaram a participar, o próprio partido de Codilhas, embora Codilhas fosse um ex-general, ele havia também se filiado de maneira política, e o que ocorreu em 1926 foi exatamente isto: uma série de partidos, muitos deles aqui novos, e dentro dos novos, muitas representações que refletiam a situação da Grécia à época. Reparem aqui, podemos ver uma frente de trabalhadores, fazendeiros e refugiados, ou seja, os refugiados montaram um partido em 26 e ficaram praticamente com 4,4% dos votos, não, de toda a eleição. Você teve o Partido Judeu, o partido, eu acho que existiu também o Partido da Língua Turca, aqui eu não consigo localizar onde, me parece que conseguiu uma cadeira. Bom, mas o que importa dentro do resultado dessas eleições é que os 4 mais importantes partidos que vinham trabalhando na administração pública, e podemos aqui até separar em 2, esses 2 aqui do meio, monarquistas, e os 2 da ponta, a União Liberal e a União Democrática, não? Os 2 da ponta são mais assim pró-Venizelos. Eles acabaram amealhando uma grande totalidade, embora nenhum deles pudesse, com essa proporção, assumir a maioria dentro do parlamento. E isto ia inviabilizar, mais uma vez, por conta do excesso democrático das eleições, ia inviabilizar um governo. O que aconteceu? Aqui eu explico até um pouco melhor. Eu pontuo aqui, o que aconteceu é que os partidos tiveram que trabalhar juntos para formar um governo parlamentar viável, não? E essa iniciativa veio do líder, ou seja, de quem substituiu
o Venizelos, dentro do partido da União Liberal, que foi o Cafadares, por iniciativa dele, ele acabou chamando todos os 4 partidos e pedindo que se fizesse um governo de união. Caso contrário, a Grécia ela não ia quebrar, ela corria o risco de sumir efetivamente do mapa se isso não ocorresse. Eu fiz um apanhado aqui para que nós tecnicamente entendêssemos um pouco o que era cada partido desse, ou seja, indo um pouco lá para trás. Eu prometo não me envolver muito com política aqui, mas acho que é essencial nós tirarmos um raio-x do que era cada partido à época. Aqui eu separei em colunas. O primeiro, não, que conseguiu 108 lugares, era o partido do Elefthérios Venizelos, e ele não estava representado nessas eleições por conta dele não estar vivendo na Grécia à época, por conta dele estar em Paris, e havia assignado como substituto o líder do partido, o Iorgos Kafadaris, né? Ele que praticamente conduziu as eleições e ele que representava o partido. Esse partido, se olharmos pela perspectiva, ele perdeu muito em função do que ele vinha legislando no passado. De 250 cadeiras passou a 108. Mesmo conseguindo uma percentagem dos votos de 33%, por conta da questão proporcional. O segundo partido era o pleno partido de oposição do Tsáudaris, né? O denominado Partido do Povo, Laikon Koma, em que ele se reestruturou em 22 por conta da insatisfação com o que vinha acontecendo na guerra. Ele não havia participado nas eleições passadas por conta do golpe militar, né? Ele praticamente foi impedido, porém ele conseguiu 60 cadeiras, foi o segundo maior. O terceiro, do que nós vamos ver que vai ter uma participação política enorme até a Segunda Guerra Mundial, e também recentemente criado, do Ioannis Metaxás, um monarquista de cadeirinha à época a época da ocupação da Ásia Menor, e embora fosse muito crítico das decisões que a monarquia fazia, e nesse sentido ele conseguiu também 52 cadeiras. E o do Alexandros Papanastassiou, não? O partido da União Democrática, que conseguiu 17 lugares. Então, ao se somar tudo isso, conseguiu-se, então, criar um governo de união. Eu coloquei apenas essa informação para que nós tenhamos um pouco mais fixo o que foi a trajetória do Metaxás, lembrando que o Metaxás ele já era um grande general desde a época da Guerra dos Balcãs, e que ele acabou entrando na política, criando, inclusive, o seu próprio partido, né, os Livres Pensadores, em 12 de outubro de 22, entrou de uma forma um pouco atrapalhada, apoiando tentativas aqui de golpe monarquista que não gerou sucesso. Ele teve que se exilar, ele fugiu do país, acabou retornando em curto espaço de tempo, declarando que aceitava o novo regime republicano ali da época, 1925, não quando ele retornou, e mesmo com esse começo, com toda a imagem que ele tinha, ele não foi muito bem visto na política, embora tenha conseguido algo nas eleições de 26, o que mais tarde ali, nas outras reuniões, nós vamos ver o que foi a trajetória dele, em que ele acabou não tendo sucesso dentro da política, mas agora, de uma certa forma, ele deu um grande apoio para que a Grécia desse a volta por cima dentro da recuperação através do esforço da união do novo governo, não? E o que ocorreu? Esses partidos, então, acabaram fazendo uma composição dessa forma. Como primeiro-ministro foi eleito quem não tinha vínculo
partidário e um dos políticos mais experientes da Grécia. Então foi eleito o Alexandros Zaímias, não? Que tomou posse em 4 de dezembro de 26. Essa coalizão aí que foi formada por esses 4 partidos, pode-se perceber que houve uma iteração, um fatiamento dos ministérios dessa forma. Os ministérios mais importantes, então, caíram com o Partido do Povo, não? O próprio presidente do Partido do Povo, ele assumiu o Ministério do Interior. E era importante à época por conta do que vinha acontecendo com a questão dos refugiados. Para o partido mais importante, que foi o do Venizelos, a União Liberal, não coube a Yorgos Cafadares assumir o Ministério das Finanças. O Metaxás, dos transportes públicos, e o da Fazenda, o Alexandros Papanastassiou, né, da União Democrática. Então, ou seja, se uniu diferentes égides, diferentes pensamentos, oposição com situação, e se formou esse partido. Caso contrário, a Grécia não teria futuro, ou praticamente a Grécia não conseguiria existir nos dias de hoje se isso não tivesse ocorrido. Um outro material que eu separei aqui, para que nós possamos entender o que acontecia com a governança política, reparem bem, o partido da situação que praticamente definiu o rumo da Grécia de 1910 até 1900, isso vai além de 1928, foi o do Venizelos, ou seja, foi o Partido da União Liberal. E é impressionante se analisar que dentro do parlamento, a taxa de ocupação de cadeiras, tirando aquele problema em que incorreu 1915, certo, com a presença a abdicação de participação das novas eleições do Venizelos por conta do posicionamento grego de não entrar na Primeira Guerra, que foi 1915. 1920 tivemos uma outra questão também associada à oposição mais militar, não? E da própria governança monárquica. E agora, em 1926, foi uma das poucas vezes que eles não conseguiram fazer maioria. E daí, da necessidade de se montar o governo ecumênico, né? Como eles passaram a chamar esse governo de União Nacional. Onde o Cafadares, ele, por conta da ausência do Venizelos, ele passou a liderar o partido. Também fiz a mesma coisa para o maior partido de oposição, do Tsaldaris, não? Em que ele traz uma trajetória que é o oposto ao que ocorria com o do Venizelos. Reparem que o partido de Tsaldaris, desde 22, quando ele foi criado, ele não consegue superar a questão liberal, né? A questão monárquica sempre enfrentava dificuldades, até que, lançando uma luneta lá para frente, isso ainda vai ser falado, ele passa a tomar um espaço muito maior quando se aproxima da questão nacionalista ou perto da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aqui um quadro sinótico onde nós enxergamos na linha do tempo a mudança de primeiros ministros em consequência das eleições parlamentares que vinham se fazendo, correto? Então, aqui, entre dezembro de 27, né? Dezembro de 26 até julho de 1928, nós temos, então, o governo dos Zaímes, onde ele trabalhou praticamente em benefício da união de todos os partidos. Não, embora tivesse sido um curto período, nós vamos ver efetivamente o quanto isso foi importante para a Grécia. Bom, passando aqui por uma visão mais sinótica, eu não quis esquecer como ficou o quadro dos presidentes, certo? Que acabavam representando o país. E é de se entender que, enquanto o Konduriotes tinha saúde, ele permanecia dentro do quadro democrático, sempre sendo eleito como presidente. Até que,
na época venizelista, mais lá na frente, em 1929, ele acaba por questões de saúde, não é? Em 9 de dezembro de 29, aqui eu apenas faço a menção, ele é obrigado a renunciar por questões de saúde, então o quadro, por conta da figura internacional do respeito que o Conde Duriotis impunha à política, principalmente internacional e também nacional, ele não deixava de ser o presidente da Grécia nesse período. E o mais interessante é que, uma vez ele pedindo a renúncia, o próprio Alexandros Zaimis, que era uma grande figura também como primeiro-ministro, acaba assumindo essa posição presidencial. Mas isso é mais lá para frente, isso vai ser um escopo que provavelmente a Lia vai tocar. Bom, ok. Esse resumo aqui, ele é de extrema importância. Ele comenta que, no momento em que o primeiro-ministro ele faz a sua primeira aparição no parlamento, 6 de dezembro de 1926, ele se envolve em apresentar o programa que, acordado entre os partidos, digamos assim, ecumênicos, não, ou seja, da União Nacional, e apresenta isso para todo o parlamento agora, para que todo o parlamento dê o seu voto de confiança dentro desse programa aqui, que era extremamente necessário para a Grécia. Então, quais foram as prioridades? Que, ao final, o parlamento votou em massa, apenas com 11 votos contra, 10 abstenções, mas 235 parlamentares votaram sim para que este governo trabalhasse em cima desse programa. Então, a primeira questão era concluir o que nunca vinha sendo concluído dentro da nova república, ou seja, desde 1924, a nova república havia trabalhado em cima de uma nova constituição necessária, e a questão dos golpes impedia a Grécia de que uma constituição existisse dentro de um holofote, ou seja, dentro de um cenário republicano. E, efetivamente, isso era necessário que se concluísse. Houve um trabalho fundamentado e se concluiu essa. Nós vamos falar um pouco os pontos importantes dessa Constituição. A segunda questão era não deixar de terminar o trabalho de assistência, né? Ou seja, da reabilitação completa e definitiva dos refugiados. Não é? Você ainda tinha estamos em 1927, praticamente 26, 27, passados 3 anos, e ainda havia um grande trabalho governamental a ser feito com os refugiados. O outro era a questão da autonomia local, descentralização administrativa por conta da militarização que existiu, e a, a, a própria re, como é que eu posso falar isso aqui? Tratamento das finanças do governo, não, ou seja, o orçamento ele efetivamente estava se perdendo. Estava se perdendo porque uma das últimas atitudes do Págalos era se trabalhar com a inflação, replicando papel moeda, ou seja, rasgando o papel em dois, como nós havíamos falado, e isso era necessário ser tratado. E, por último, a questão que inquietava o exército, não principalmente o exército mais oposicionista, ou monárquico, não, ou dos venezilistas erráticos, né, que era a reintegração desses milhares de oficiais dentro do quadro da segurança nacional. Bom, ok. Sim. Bom, eu coloquei a questão do Agrotik Trapeçailavos, né, o banco ATE, esse banco acho que existe até hoje, e isso foi uma das alternativas que foi sugerida e criada com apoio, inclusive, da Liga das Nações, para que se pudesse trabalhar melhor o grande empréstimo. Eu não vou tratar a questão econômica, eu acho que isso aqui é um espaço grande que o Capotais, na parte dele, pode se envolver,
Mas, como consequência, esse foi uma questão extremamente vital para que esse dinheiro pudesse chegar à mão dos refugiados e criasse o círculo virtuoso para aqueles que ficaram no campo, ou seja, a carência da tratativa do dinheiro, né, e que pudesse ser respaldada e autorizada dentro do empréstimo da Liga das Nações. Esse banco ele passou a atuar, acho que já em 27, logo após o acordo assinado em 15 de setembro de 1927, não é? Pela própria Liga. Um outro banco também que foi criado à época, e esse banco foi de grande polêmica, efetivamente, entre alguns partidos, foi um atendimento por exigência também da Liga das Nações, não que se criasse um novo banco, mas que se fizesse do banco nacional existente um banco não comercial, e principalmente parasse de se usar aquele banco criado na época monárquica como um banco emissor de dinheiro. O banco popularmente já era conhecido na Grécia e fora da Grécia também como um banco editora, porque ele só imprimia papel, não era o que o banco fazia. Por conta da inflação e por conta da necessidade do governo tentar reduzir o seu déficit externo e interno. Bom, nesse sentido, aí nós temos um líder do Partido Popular, que era o partido de oposição. Ele considerou a medida do partido do Venizelos, que, ao invés de alterar a figura do banco local, do banco monárquico, ele resolveu criar um banco que hoje ele assume, é como se, à época, ele assumisse o papel de um banco central. Ele fez isso, e ele fez isso de uma forma no qual não só deixou insatisfeita a questão de alguns partidos da União Ecumênica, assim como também não chegou a atender de maneira mais absoluta o que a Liga das Nações havia solicitado. Isso aqui eu peguei do site do próprio banco, né, onde ele mostra aqui a fachada, 1928, quando esse banco, o nome do banco era o Banco da Grécia mesmo, né? Ele iniciou as operações com um quadro de 500 pessoas, não é? E a partir daí ele abriu várias sucursais, não? Ele foi um banco, inclusive, de sucesso, embora tenha causado uma instabilidade dentro do governo atual à época. Bom, aqui o próprio site ele menciona que esse banco havia sido criado em virtude do Protocolo de Genebra, de 15 de setembro, né, de 27, e a proposta do protocolo era da criação de um banco central, apresentada pela própria Liga das Nações, com o objetivo de apoiar os esforços do governo grego na superação dos graves problemas econômicos e fiscais que o país enfrentava à época, não é? Ele aqui ele acabou gerenciando aquele empréstimo, né, um enorme empréstimo de 9 milhões de libras esterlinas, em que veio para sanar, ou para praticamente à época salvar a Grécia, e principalmente dar essa assistência à questão dos refugiados. Em 38, no próprio site, ele mostra que, por conta do aumento da operação do banco, ele teve que mudar para uma outra sede, e essa sede eu acho que ela permanece até hoje. Essa mudança aconteceu 10 anos depois, não é? Bom, aqui eu apenas menciono, né, eu acho que dentro do que eu havia comentado, eu apenas menciono a questão da consolidação do setor. O outro banco ele não deixou de existir, e você pode caracterizar a diferença entre os dois bancos dentro do país.
ele passou a ser chamado, acho que atualmente, de BCE, né, de Banco... Perdão. Ele passou a ser chamado, acho que, de BCG, Banco Central da Grécia. A figura do novo banco, né? Aqui eu também repito, vou passar isto aqui. Sim, em contrapartida, este é o banco que sobreviveu, que foi desde a época monárquica, ou seja, o Ethnic Trapezatzelasos, né? Era o banco monárquico, foi um dos primeiros bancos, né, a ser criado de maneira nacional pela monarquia. E agora vamos tratar o que incorreu, o que essa questão bancária incorreu dentro do governo de união. Então, praticamente, o Tsaldaris, essa figura aqui ao lado, ele considerou essa medida representante de riscos para a prática da política monetária, né? Efetivamente, isso devia envolver, à época, talvez, uma quebra no peso político partidário, por conta de quem controlava mais a questão da decisão financeira. Ele se opôs à saída dessa decisão da moeda de dentro do banco, que era um banco criado desde a época monárquica, e isso fez com que o Tsádaris não concordasse mais ou não desse mais apoio ao primeiro-ministro, né, Zaimes, e ele definiu, eu acho que isso foi em maio, não lembro o mês, não é? Meses antes do Zaimes acabar percebendo que ele não conseguiria mais ter força de seguir com esse governo ecumênico, foi uma grande perda de apoio, e nós vamos ver mais tarde no que isso incorreu, não é? Isso acabou antecipando o retorno de Venizelos, uma coisa muito simples, mas técnico-econômico, técnico-financeiro, não, que acabou gerando essa quebra e a necessidade de uma convocação mais à frente de novas eleições ao parlamento, não é? Na questão, na questão relacionada à parte da Constituição, nós tivemos o seguinte: houve sim um grande trabalho de término dessa Constituição. Então, aqui eu resumo um pouco o que aconteceu, por que essa Constituição ela não seguiu, como um país, ele seguiu com uma república democrática debaixo de vários golpes, sem ter uma Constituição. Então, uma vez que Págalos foi derrubado, né, aquela Constituição ela precisava ser elaborada, já que o viés do novo governo era instituir a democracia sem a participação militar, e o trabalho acabou se fazendo alterando a Constituição anterior, de 1911, onde você possuía uma caracterização, uma figura que representava muito o regime monárquico. Essa nova Constituição ela tinha 127 artigos, tudo que se referia à monarquia foi removida, tudo que se referia à república parlamentar ela foi tratada, e de maneira inovatória se criou uma legislatura bicameral, ou seja, um presidente eleito, ele seria o chefe de Estado cerimonial, e embaixo dele, através da figura do primeiro-ministro, eleito pelo partido de maior representatividade, ele teria uma Câmara parlamentar e outra de Senado, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. O que é interessante é que foi a primeira vez na história da Grécia, desde a época de Tricúpis, não, em que se documentou numa Constituição aquele princípio da maioria, da representatividade da maioria parlamentar, o que o grego chamou de vevillomene, né? Isso foi formalizado. Eu coloquei
na próxima explicar um pouco mais a respeito disso. E o que é importante entender um pouco dessa Constituição é que ela acabou durando até a questão do novo golpe, em 35, quando se muda, quando o próprio Codilhas ele derruba a República, restaura mais uma vez a monarquia, e ele é obrigado lá de novo a reviver a Constituição de 1911 em vigor, mas o fato é que, durante esse período de República, que nós estamos vivenciando, a Grécia ela pôde experimentar na prática um modelo republicano no qual ela teve uma boa representatividade e também uma boa constituição que a salvou do problema que ela herdou por conta da catástrofe na qual foi acometida. Bom, e um ponto também importante é que muitos elementos dessa Constituição de 27 aqui que foi escrita, elas foram amplamente usadas na atual, né, da Constituição, quer dizer, que acabou sendo reescrita em 52. Então, a questão de mudança sempre da monarquia para a república, que a Grécia sempre viveu, ela criou um impacto muito severo na questão da Constituição do país, né? Apenas uma revisão para que nós passamos, que é muito importante para o grego entender o que foi essa questão do princípio do Zedilomene. Isso nós estudamos e vimos na época do Tricúpis, quando ele peitou o rei Jorge, logo que ele, digamos assim, assumiu, não? E quando ele foi primeiro-ministro, ele conseguiu convencer a todos, inclusive a monarquia, que ninguém podia brincar com essa história de que fazia-se o povo eleger um parlamento e quem escolhia o primeiro-ministro era o rei. Então, que sentido tinha existir uma representatividade popular através do voto para se eleger um deputado, um parlamentar, e o parlamento não podia escolher o seu primeiro-ministro, ou seja, não podia escolher aquele que ia dirigir a casa, ele era nomeado diretamente pelo rei. Não era só isso também. Isso dava tanta força à monarquia que a monarquia passava a viver de venda de favores, não? Então, o Trícopes alertou a respeito desse problema que existia, criou um mecanismo no qual ele chamou do princípio Zedilomene, né, ou em grego archites Zedilomenes, né, e traduzindo o princípio da confiança declarada, né, ou voto de confiança que se dava efetivamente através do eleitor, e obrigando o rei a nomear o líder do partido com a maioria dos votos parlamentares, não é, como primeiro-ministro. Então, isso à época começou a ser feito de uma maneira quase que sem o apoio da Constituição, e essa Constituição ela valida, essa nova Constituição ela valida isso, ela escreve de maneira muito clara, só que dentro do regime republicano. Bom, a questão interessante nesse princípio de Zilomene é que a consequência direta dele é que fez com que a Grécia praticamente, desde o princípio, nascendo com um parlamento multipartidário, a partir desse momento, ela quebra aquela hegemonia de equilíbrio de pesos, de multipartidarismo, e ela acaba vivenciando um bipartidarismo. Ou seja, praticamente, os partidos pequenos eles se aliavam ou à situação de governo ou oposição de governo, e você só enxergava uma polarização dentro, e que foi o que caracterizou a Grécia ao longo de todos esses anos, não? Mesmo quando o regime era monárquico. A nova Constituição, ela passava a caracterizar a Grécia, então, através de duas casas legislativas, não? Uma era a Vuli, que era o parlamento, dentro do parlamento, e a outra a Gerousia, né, que era o Senado. Embora isto, praticamente, dentro do governo de união, ele não tivesse ainda tempo de ser implementado, ele vai passar a ser implementado mais tarde com Venizelos, mas a Constituição promulgada
ela passava a caracterizar, então, o parlamento através de duas casas, não é? Eu acho que eles chamam isso de bicamerismo, né? Isso definiu os deveres, né, de cada casa e o número de parlamentares, né? O ponto importante é que a própria Constituição definia que todo mundo tinha que ter o mesmo salário, independente se fosse senador ou deputado. Na casa dos Vulis, se fazia representar com um número máximo de 250 membros eleitos, né, a cada 4 anos, né, em seu círculo eleitoral. E no Senado seriam 120 senadores, reeleitos a cada 9 anos, renovados a 1/3, a cada 1/3, né, a cada 3 anos. Então, olha quantas eleições acabava se dando. E a eleição do Senado ia se dar da seguinte maneira: dos 120, 92 seriam voto direto ou indireto pelo povo, não é? 2 seriam eleitos por minorias étnicas, né, por eleição por meio de um colégio eleitoral, e um para os turcos da Trácia Oriental e outro para os judeus de Tessalonique. 10 seriam eleitos em sessão conjunta dentro do parlamento, né, incluindo as duas casas. 18 seriam eleitos por sindicatos, para vocês verem o quanto que essa Constituição ela foi extremamente aberta, abrangente e democrática. Então, ela tinha senadores eleitos diretamente por sindicatos, onde esses sindicatos eles incluíram, por exemplo, sempre um da indústria, 3 dos trabalhadores, perdão, era um comerciante, 3 da indústria, 5 trabalhadores, aí um acadêmico. Não? Eu coloquei essa tabela apenas para que nós pudéssemos ver na linha do tempo como isso se efetivou, como isso se operacionalizou, ou seja, como a eleição bicameral, ela nota-se que apenas em 1929 a Câmara Alta, ou seja, o Senado, ela passou a existir. Durante o governo de união, praticamente isso não ocorreu. E mesmo assim, o Codilhas acabou, melhor aqui, não é a partir do próprio Venizelos, não, acabou se tirando à época, né, a Câmara, por conta de um regime que vamos ver mais à frente aqui ainda esse ano. Bom, algo muito importante também que ocorreu, embora isto já vinha ocorrendo dentro do espaço de tempo da República, foi a ideia implementada por um deputado e que passou a ocorrer em outubro de 26, que foi o início, né, das excesses, né, em Tessalonique, ou seja, isso aqui é uma figura que eu tento mostrar a data de abertura de inauguração da Elexpo. A Elexpo é a maior feira internacional, até hoje existe, em Tessalonique, na Grécia. E essa feira, a idealização dessa feira, ela foi resultado direto da necessidade de você vencer 2 problemas, certo? Primeiro, o isolamento da Grécia por conta das questões balcânicas e disputas territoriais dos Balcãs, o que acabou atrapalhando uma grande fronteira que a Grécia tinha com os Balcãs. Ela ainda continuava a ser evitada por conta dos conflitos étnicos e territoriais. E aí se criou uma feira internacional para permitir que o negócio viesse até a Grécia. E o outro ponto era você dar oportunidade à riqueza trazida da Anatólia, a riqueza que esses refugiados trouxeram com a sua iniciativa laboral, de todas as partes, não é? Por conta da diáspora, e se permitir que lá se desenvolvesse praticamente uma câmara de negócios. E daí nasceu a Feira Internacional de Tessalonique, né? O que é chamada de TIF, né? Que hoje, eu não sei quando ocorreu, mas quem administra essa feira é uma entidade chamada Elexpo.
E essa fotografia mostra exatamente dentro desse governo, o governo deu enorme apoio para que isto pudesse acontecer. Isto foi muito importante para a Grécia, tanto que a primeira exposição contou com 600 participantes, onde 310 estandes eram de estrangeiros, não é? E 2, inclusive, trouxeram delegação governamental oficial para poder participar da feira. À época, acho que era a União Soviética, não é? E a Hungria. Eu aproveitei aqui e coloquei, até por curiosidade, no mesmo ano, em 1926, não é? O idealizador da feira era um deputado republicano, o Nicolas Germanos, né? Ele foi o primeiro a abrir, como foi idealizador, ele foi convidado a abrir as portas da feira e o governo, através do apoio militar, ele cedeu uma área grande que existia do exército para que se acomodasse. Então, esse primeiro evento, ele chamou 100 mil visitantes. No ano seguinte, isso já havia dobrado o número. Em 28, com a volta de Venizelos, tamanho foi o sucesso internacional da feira que o Venizelos ele quis pisar na Grécia, voltando ao governo, passando por Tessalonique. E ele já escolheu o dia da abertura da feira para poder fazer a sua entrada na Grécia. Então, muitos eventos aconteceram nessa feira. Isso aqui é a foto atual, hoje, de onde é o local, organizado pela Elexpo. E, dentre vários que eu tirei, essa feira tem muitas características históricas, não é? Uma bem curiosa e cultural é que foi lá que foi criado o café frappé, que tantos falam que é de origem grega. Isso foi em 1957, onde esse grego, o Vacondius, né, ele criou e comercializou e vendeu a ideia do café frappé na Grécia. A partir de lá se popularizou, não é? E tornou-se uma marca internacional grega. Nos próprios anos 50 e 60, tamanho foi o crescimento da feira, ele atraía 400 empresas gregas ali, e em termos de expositores estrangeiros, o número era maior do que de expositores gregos, não? Para vocês terem uma ideia, em 67, o público de comerciantes que visitaram a feira foi de 1.700.000, para a época era muito grande. Tem outro ponto que eu achei muito interessante aqui, é que essa feira, durante a Segunda Guerra Mundial, o espaço era tão grande, tinha tanta infraestrutura, que os alemães se instalaram nela, né? Ou seja, aqui se formou um grande quartel nazista, e quando os alemães, em 44, abandonaram o local, eles detonaram, explodiram e queimaram tudo. A feira, pela importância que era, não só para o comércio internacional, mas assim como para a Grécia, ela fez parte imediatamente do Plano Marshall. Então, muito dinheiro entrou para reconstruir tudo isso e dar sequência a essa feira de Tessalonique. Bom, falamos bastante de futuro, vamos voltar ao que é o nosso escopo, né? Eu recentemente até vinha conversando muito com a Lia também, que esse período ele foi um período muito rico de consolidação da cultura contemporânea grega, por conta da vinda de refugiados, e não menos importante, eu acho até que foi extremamente importante, há muito se queria estabelecer essa questão em Atenas, não? Da Academia de Atenas. E em 18 de março de 1926, finalmente, o governo republicano ele abre a Academia de Atenas, um local extremamente importante para pesquisa, desenvolvimento, e, e que pelo governo republicano foi aberto com a finalidade de preservar e estudar o patrimônio cultural e principalmente cultivar o autoconhecimento nacional. Isso aqui foi de extrema importância para o desenvolvimento da Grécia, e que acabou recebendo um apoio sem precedentes por conta dos governos que conduziram a República, né? Bom,
Outro ponto que vale a pena comentar, e eu tentei fazer aqui um apanhado para que se entendesse por que apenas durante o governo ecumênico, o Demótico e a Catharévusa, elas acabaram sendo matéria ambígua obrigatória nas escolas, no ensino na Grécia. Olha que interessante essa questão. Eu não consigo chegar a uma série de conclusões aqui se o problema era partidário, mas é muito interessante o ponto de vista de que, na única vez em que existiu um governo ecumênico, em tanto oposição, pequenos partidos, como situação, resolvem administrar politicamente um governo, as escolas são obrigadas a ensinar tanto o Demótico quanto a Catharévusa. E olhando para os registros, nós percebemos que em 23, por conta do apoio efetivamente aos refugiados, o Demótico era ensinado, a Catharévusa, em 24, ela entra agora sendo mandatória nos colégios, não é? Em 31, depois, aí segue, só para se mostrar a alternância, volta o Demótico. Com a ditadura Metaxás, a Catharévusa volta. E se percebe, não é, que em 39 o Metaxás acaba voltando com o Demótico. Com a ocupação, a Catharévusa retorna. E apenas em 76 é que se toma uma medida realmente para poder tirar esse problema do país, do qual atravancava a questão educacional e não deixava o país se desenvolver também de modo econômico, em termos da unificação da língua. E, por fim, aqui, eu coloco alguns dados onde eu mostro que, dentro desse período, né, no final do governo ecumênico, eles convocam um censo, e esse censo mostra o que foi, até o momento, o avanço da questão educacional na Grécia. Então, é feito uma análise para os mais de 8 anos de idade na Grécia, né? Se percebe que em 1928 você tinha 59% da população alfabetizada, com uma grande diferença aí entre homens e mulheres alfabetizadas, né? Pela taxa que vocês veem, 77% homens, 42% mulheres, né? E essa taxa também de alfabetização, ela se dava, quanto mais perto da capital, maior. Quanto mais longe ou mais para o norte, ela diminuía, né, em função da característica, efetivamente, do desenvolvimento. Bom, aqui apenas eu falo que foi bicameralismo, isso não tem tanta importância. Eu vou parar por aqui.